Esse vídeo aqui, ele surgiu da dúvida de um inscrito aqui do canal que estava tendo dificuldade para fazer uma impressão multicolorida na mesma camada em uma impressora ND3 V3. Eu uso a ND3 V3KE e ela já vem com essa configuração já pré-definida. Mas a ND3 V3, ela não estava conseguindo fazer essa impressão, essa troca de filamento da impressão na mesma camada. Quando você colocava a pausa até que ela parava, mas quando você fazia a troca de cor do filamento, ela seguia direto sem fazer impressão. Então, para exemplificar isso aqui, eu trouxe aqui o nosso Mariozinho, um modelozinho que eu tinha feito há um tempo atrás. É uma tagzinha de chaveiro para... É um modelozinho que tem um multicor aqui. Ele tem um multicor só na primeira camada e as demais camadas são brancas. Mas vai servir aqui para exemplificar exatamente o que está acontecendo. Aqui eu configurei a ND3B3. E vou mandar fatiar aqui, só para a gente entender direitinho o que acontece. Beleza? São aqui 8 camadas no caso, todas as demais são brancas, só a primeira que é colorida. Ok, vamos analisar aqui o G-Code. O que acontece? Quando a gente mandava imprimir, ela fazia essa impressão de todas essas cores aqui direto, sem fazer a troca de cor, sem fazer a pausa para fazer a troca de cor. Porque como ela é uma impressora que é monocor, ela realmente não faz a troca de cor automaticamente, né? Mas aí, independente disso, era para ela fazer uma pausa, ficar esperando lá no cantinho, a gente ia lá manualmente, trocava o filamento e mandava ela continuar a impressão. Ou seja, é um modelozinho simples, mas que ó, são 7 cores que tem aqui na primeira camada. Então a pessoa tem que começar um filamento e depois fazer a troca para as outras 7 cores para continuar fazendo a impressão. Mas tá, independente disso, quando a gente analisa aqui, ó, ela começa aqui no caso com vermelho, depois preto, depois azul, bege, amarelo e marrom. São as cores que ela passa aqui. Mas na hora que ela está fazendo uma transição de cor dessa, por exemplo, aqui ela está no azul, azul, acabou o azul. Ela vai, antes dela fazer a troca de cor, era para ela fazer uma pausa, para a gente fazer essa troca manualmente de cor na impressora que ela não tem suporte CFS lá para o multifilamento. Essa impressora que eu tinha até ouvido falar um tempo atrás, que ela ia ter suporte ao CFS da Creality, provavelmente ia ter que fazer alguma adaptação, ou talvez eles vendessem algum kit. E eu imagino até que seja por isso que essa impressora ela veio com essa configuração errada aqui. Não é nem que é errada, é incompleta aqui, sem fazer no Creality Print 6. Mas no caso aqui, ela não está inserindo o código de pausa para fazer a troca de filamento, ou seja, ela está passando direto. Para resolver isso, o que a gente faz? A gente vem aqui nas configurações da impressora, na parte de G-Code de máquina, a gente pode ver aqui que tem vários campos de G-Code, ou seja, se você quiser fazer alguma configuração a cada troca de camada, a configuração de time-lapse tem aqui também, apesar de eu não usar muito ela. E a que é importante para a gente é essa daqui, ó, G-Code de mudança de filamento. Tá vendo que ele está vazio, o campo aqui não está com preenchimento. Quando eu pego aqui, por exemplo, a minha KE, deixa eu transferir aqui, você pode ver que ela já vem automaticamente nativo aqui a configuração do Creality Print com esse comando de pausa. Ou seja, ele tem um comando de pausa aqui embaixo, no campo de pausa, ou seja, quando a gente manda fazer uma pausa no processo de impressão, lá em qualquer ponto aqui da linha do tempo, se eu quiser colocar aqui em qualquer altura de camada, e colocar um comando de... E quiser colocar, por exemplo, que a impressora faça uma pausa aqui na quinta camada. Se eu clicar aqui, qual que é o comando que a impressora vai executar? Ela vai executar aquele comando lá que eu defini lá nas configurações de pausa processo. Esse comando bem aqui de pausa do G-Code. Mas, ou seja, no caso da impressora V3, ela vinha sem esse comando de pausa aqui na mudança de filamento. Ou seja, o que a impressora vai fazer quando chegar a hora de trocar uma cor, quando tiver que sair do vermelho para o preto? Aqui no caso, como não tem nada, a impressora não vai fazer nada, então ela vai passar direto. Ou seja, o problema que o inscrito estava tendo era que ele mandava fazer, configurava direitinho, dividia lá todas as cores do modelo, e quando ele dava o play para fazer a impressora não fazia as pausas para fazer a troca de filamento, ou seja, ela seguia direto como se fosse uma impressão com uma cor só do começo ao fim. Então, para resolver isso, é uma coisa muito simples. É só você, tá vendo aqui no G-Code de pausa da impressora?
é só você pegar esse comando de pausa aqui e colar ele aqui, copiar ele aqui em cima no campo de mudança de filamento. Ou seja, vai ter dois comandos de pausa que a impressora vai fazer agora. Um quando for pausa mesmo, e um outro quando for a mudança do filamento. Então, quando a impressora for fazer a mudança de filamento, ela vai dar uma pausa, vai jogar o ratinho de lá para o cantinho e vai ficar esperando você fazer a troca manualmente do filamento na impressora. Depois disso, é só você ir lá no visor da impressora, dar um playzinho, que ela vai voltar a fazer a impressão com essa nova cor que você colocou. É um processo bem simples, é só colocar esse pause aqui no G-Code. Vamos ter que mandar gravar um novo preset aqui da impressora. Eu não vou usar isso aqui, então vou deixar aqui como cópia mesmo, mas aí você coloca o nome certinho, bonitinho que você vai usar. Só mandar gravar ele aqui. Ele provavelmente vai ficar selecionado aqui, ó, como cópia 1, que foi esse que a gente fez. Aí é só mandar fatiar novamente. E depois que fatiar, vamos fazer novamente aquela análise que a gente fez antes. Ó. Primeira camada, que é a multicor. Vamos dar uma aproximadazinha aqui para a gente visualizar melhor. E quando ele for fazer uma troca de cor, ele está imprimindo aqui no caso agora o bege. Pronto. Voltou para o azul. Depois do azul ele vai para o bege. Mas antes de ir para o bege, ó. Cadê? É bem aqui a troca de cor. Pode ver que a impressora, bem aqui no mouse, ó, ela já colocou um comando de pausa, ou seja, o comando 7950 aqui no caso, é um comando de pausa. Então nessa linha aqui do código, ó, ele vai dar um comando de pausa para a impressora, que vai ser a hora, ela vai deslocar lá e você vai fazer a troca de cor. E ela vai fazer isso para todas as trocas de cores, ou seja, se a gente for avançando aqui um pouquinho, ó, ela vai fazer o bege, depois do bege ela vai para o amarelo. Mas antes de ir para o amarelo, ó, a gente pode ver aqui, ó, cadê? Que ela colocou aqui um comandozinho de pausa também. E assim sucessivamente para todas as outras. Inclusive aqui, ó, onde a gente definiu aquela hora um comandozinho de pausa, aqui na camada 7, se a gente procurar aqui no G-Code, a gente pode ver que ele definiu também aqui um comando de pausa. Mas esse aqui não é aquela pausa que a gente viu lá na troca de filamento. É o outro comando de pausa que estava lá no comando de pausa mesmo do G-Code normal da impressora. Ou seja, quando ela for fazer uma pausa mesmo por qualquer motivo, seja por algum comando que você tenha deixado aqui no G-Code ou por qualquer outra função, ela vai executar esse comando de pausa aqui. Mas no caso aqui na primeira camada, é um comando de pausa que a gente colocou para fazer a troca de filamento. Perfeito, era isso.